A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, diga: Espírito Santo, fala comigo, muda a minha vida, diga: edifica-me, instrui-me pelo caminho que eu devo andar, diga: livra-me do mal e do tropeço, e que a tua bênção de revelação, de entendimento esteja sobre mim, para eu ser alimentado na tua palavra, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Já cumprimentou quem está do seu lado? Fala: meu irmão, abra o seu coração, Deus vai falar com você hoje. Podem assentar. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e nós paramos na nossa última reunião em Gênesis capítulo 4 e 5. Na verdade, nós fizemos uma comparação, um paralelo entre os capítulos 4 e o capítulo 5. Como eu disse para os irmãos, se você que está em casa, porventura tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, e é bem no comecinho, você vai abrir lá nas primeiras páginas, e você vai ler Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. Então, os irmãos se lembram, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a história da queda do homem. Chamamos essa queda de primeira queda. Por que primeira queda? Porque depois a queda se aprofundou. Então, com Adão, o homem tornou-se pecador, vendido à escravidão do pecado, como diz a palavra de Deus, carregando dentro de si uma natureza pecaminosa, diz a palavra de Deus. Mas depois nós vimos, no capítulo 4, que a queda se aprofundou. E a Bíblia fala que o homem que no começo apenas se rebelou contra a palavra de Deus, agora tornou-se um homicida. A Bíblia fala que Caim assassinou seu próprio irmão. E por que o fez? Por inveja. É uma história tão triste. A Bíblia tem muitas histórias, algumas delas são realmente tristes. Essa história de Abel e Caim é uma dessas histórias, que tem um começo tão interessante, no final tão dramático, tão triste. São dois irmãos que começam a história cultuando a Deus, mas tudo termina num homicídio. E eu falei para os irmãos as consequências dessa segunda queda, não é? O homem tornou-se errante. Se na primeira queda Deus amaldiçoou a terra e ela passou a produzir cardos e abrolhos e espinhos e ervas daninhas, a partir de agora, com Caim, a terra não apenas produz isso, mas ela vai negar a própria semente. A semente vai mirrar no solo. O homem então torna-se assustado, o homem se isola dos seus semelhantes. E nós vemos, comparando a história do capítulo 4 e do capítulo 5, que no capítulo 5 nós temos a história de homens que andaram com Deus, homens que apenas viveram diante de Deus e frutificaram, foram fecundos, se reproduziram. Mas no capítulo 4 tem história de homens que fizeram coisas, e nós vemos que o capítulo 4 é a história das pessoas que estão distantes de Deus. Para elas o que importa é apenas o que elas fazem e o que elas têm. O que dá valor às pessoas do mundo? O que dá significado às pessoas lá fora? Primeiro é dinheiro, não é verdade? Quem tem dinheiro sente que é importante, não é? Ou então realizações. Alguém que consegue vencer uma competição importante, alguém que consegue realizar um feito notório em qualquer área, essa pessoa então é tida como sendo de valor ou importante. Por quê? Porque lá fora a sua significância, sua importância está ligada ao que você tem ou aquilo que você pode fazer. Mas não é assim no capítulo 5, porque para com Deus, a sua importância não está baseada naquilo que você faz, mas está baseada naquilo que você é. Você é alguém criado à imagem de Deus, por isso você é importante. E por que você é importante? Porque você é único, não tem outro igual a você. Deus não criou outro igual a você, você é único, singular. Deus amou a cada um de nós e nos conhece pelo nome, amém? Quantos se sentem amados por Deus? Deus nos ama. Agora veja, meus irmãos, no capítulo 4 então, você vai ter a descrição de uma era, como é que esses homens viviam. E é interessante, se você for ler depois, no capítulo 4 não menciona a idade de nenhum deles, enquanto no capítulo 5 a idade de cada um é mencionada. Por quê? Porque os homens que viveram na geração de Caim, a geração do mundo daqueles dias, para Deus é como se nunca tivessem vivido.
porque as suas vidas não eram vividas diante de Deus. E eles construíram uma civilização, eles construíram uma era, baseada em quê? Baseada em feitos, baseado em obras, baseado em dinheiro, baseado em injustiça, muitas vezes até no crime. Construíram a civilização. E eu gostaria de falar para os irmãos hoje sobre homens que vencem eras. Homens que vencem a sua era. Homens que vencem a sua época e não que são dominados por ela. Homens que vencem a sua geração e não que são amoldados ao padrão da sua época. Hoje vivemos uma época que tem valores muito semelhantes à época de Caim. Nossos dias, como nos dias de Caim, é uma época de grandes edificações. Como nos dias de Caim, as pessoas também inventam religião. Cada dia surge uma nova, baseada o quê? Baseada nas obras humanas, no esforço humano para tentar atingir a Deus, como foi nos dias de Caim. Como naquela época, a violência era gratuita. Se você ler no capítulo 4, você lê de um certo descendente de Caim chamado Lameque. Caim matou o seu irmão, mas pelo menos houve ali um conflito psicológico, alguma coisa no interior que produziu aquela luta. A Bíblia fala que Lameque matou alguém só porque pisou no pé dele, só porque irritou ele. Era uma época em que a violência era gratuita. Era uma época onde as pessoas tinham pouco valor, a vida tinha um pouco valor. Será que isso não lembra a nossa época? Vivemos num mundo onde a vida tem pouco valor, onde as pessoas não dão valor à vida. E as pessoas sequestram. Você ouve falar de sequestro. Sequestro o que é? Violência gratuita. Violência por causa do dinheiro. Não é violência contra crianças. Você vê nos filmes qual a mentalidade que se passa, que a vida humana não vale nada, é como um animal qualquer. Assim também era nos dias de Caim. Mas assim como naqueles dias houve homens que venceram a sua geração, em nossos dias também existem aqueles que são vencedores, que vão vencer a nossa época. Quantos querem ser vencedores nesses dias? Temos de vencer o pensamento da nossa geração. Temos que vencer a mentalidade da nossa época. Mentalidade do cada um por si. Mentalidade de tirar vantagem sobre tudo. Mentalidade de que você vale o que você tem. Mentalidade de que o importante é a fama. Mentalidade de buscar glória para si. Mentalidade da independência, do individualismo. Mentalidade de colocar Deus para fora da sua vida. E as pessoas não consideram Deus. E se você vai discutir com alguém a respeito de um assunto e você coloca o argumento de Deus no meio, elas logo resistem você. Não é verdade? E alguém pergunta, porque hoje em dia, se você diz, está escrito, não é suficiente, não é verdade? Não basta dizer, mesmo dentro da igreja. Se você fala se você diz para alguém, olha, meu querido, você não pode divorciar, porque a palavra de Deus diz que é errado. Aí ele quer saber, mas por que a palavra de Deus diz? Não basta. Algum tempo atrás, bastava alguém saber, está escrito. Pronto, está escrito, está na palavra de Deus, então não discuto. Está escrito, eu não discuto. Mas hoje, você dizer está escrito, não resolve, não é verdade? As pessoas, elas querem primeiro que você as convença. Tudo bem, está escrito, mas por que está escrito? Já viram como eu sempre faço isso aqui? Eu poderia simplesmente dizer, olha, Jesus disse, pronto e acabou. Mas eu sempre gosto de dizer o porquê das coisas. Então, por exemplo, o aborto. A palavra de Deus fala contra o aborto? Fala ou não fala? Para nós é suficiente dizermos, a palavra de Deus é contra. Isso é suficiente. Mas as pessoas querem ouvir algo mais. Aí depois elas avaliam o nosso argumento. Se elas acharem que o nosso argumento foi bom, elas, tá bom, então eu vou fazer. Se elas acharem que não foi bom, elas vão dizer, a Bíblia diz, mas eu penso diferente. Não é assim? Eu penso diferente. A Bíblia diz isso, mas cada um tem a sua interpretação. Não é verdade? É o pensamento da nossa era. Deus não faz parte. Deus não faz parte. Se fôssemos fazer um debate a respeito, por exemplo, de aborto, teríamos argumentos antropológicos, históricos, sociológicos, argumentos de saúde pública, argumentos econômicos. Mas se alguém colocar argumento religioso, vão dizer o quê? Ah não, aí não pode. Se colocar lá o argumento da palavra de Deus, vão dizer não, aí não pode falar.
E na verdade é o único que interessa, o que a palavra de Deus diz. Porque todo mais passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vem geração, passa geração, mas a palavra do Senhor continua. E sabe o que é bom a respeito da palavra de Deus? É que ela não sai de moda. Pensa um pouco, usa um pouco a cabeça. Essa mesma Bíblia que você está usando hoje, em pleno século 21, ela era usada já há 2000 anos atrás, meu querido. Você faz ideia do que é 2000 anos? O Brasil tem 500 anos de idade, que foi descoberto. Você tem uma ideia? O que é 2000 anos de idade? E sabe o que é mais incrível? Nós estamos aqui falando da mesma Bíblia que há 2000 anos atrás Paulo falava, Pedro falava, João falava. E sabe o que acontece? Ela não perdeu relevância. Ela continua sendo aplicável e igualmente verdadeira. Que livro que aguenta tantas gerações assim, sem perder o conteúdo, sem tornar-se fora de época? Não tem nenhum livro. Isso por si só já é uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como pode? Eu estou aqui falando para você de Gênesis, que foi escrito, não foi há 2000 anos. Moisés escreveu esse livro, sabe quando? 1500 anos antes de Cristo. Faz as contas, vai dar quanto então? 3500 anos atrás, alguém escreveu. Aí você fala assim, mas você vai dar crédito a algo que alguém escreveu há 3500 anos atrás? Pois é, e eu sou capaz de chegar aqui e mostrar para você que o capítulo 4 de Gênesis é o retrato da nossa época. É o retrato da nossa geração. Por quê? Entra ano e sai ano. Vem séculos e passam séculos. Gerações chegam, gerações se vão. Mas a palavra do Senhor continua para sempre. Isso é maravilhoso. Como é que você pode vencer a sua era? Deus procura homens que queiram vencer o presente século. Homens que vençam o pensamento da sua geração. Homens que vençam a mentalidade da sua época. Homens e mulheres. Naqueles dias, quem foram os vencedores? Primeiro, Abel. Abel foi um vencedor, meus irmãos. Você quer vencer? Tem a atitude que Abel teve. Qual foi a atitude de Abel? Abel adorou da maneira de Deus. Abel ofereceu sacrifício baseado no sangue, ou seja, ele creu na redenção. Você quer vencer a sua geração? Não procure meios de salvação, mas saiba que só existe um caminho para Deus, que é Cristo Jesus. E o único caminho para Deus é Cristo Jesus, que foi morto, crucificado e ressuscitado, não há outro. Se você crê em Jesus, mas não crê que ele morreu, também não serve para Deus. Tem que ser uma oferta que envolva sangue de Jesus. Alguns dizem, eu creio em Jesus, mas crê que ele morreu por nós? Não, não creio. Bom, mas aí a sua fé não resolve. Por quê? Porque o Jesus histórico, todo mundo sabe que veio, não precisa de crer. Em qualquer livro de história você vai encontrar. Cada vez que você escreve a data, você está dizendo que ele veio. É o Jesus histórico. Estamos há 2001 anos depois dele. Porque tem gente que não crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Aí você fala, mas você crê que ele morreu na cruz? Eu creio que ele morreu na cruz sim, mas ele era um mártir. Aqueles judeus maldosos, perversos, aqueles romanos imperialistas é que mataram o pobrezinho de Jesus. Se você crê em Jesus assim, também não serve, não vai ter vitória. Jesus não foi um mártir. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus não foi morto, na verdade. Tentaram matar ele, mas antes que ele morresse, ele mesmo entrou na morte. Ele mesmo. Ele mesmo. Alguém fala, foi suicídio? Não, é algo que só alguém divino poderia fazer. Com os pés presos e com as mãos presas, ele entregou a sua alma diante de Deus. Como é que é possível isso? Um ser humano não consegue fazer isso. Isso é impossível para nós, mas não foi impossível para ele. Não, eu creio em Jesus, mas eu acho que eu não creio que ele era Deus. Eu acho que ele era só um espírito evoluído. Também não serve. Também não serve, não vai resolver. Se você não crê que Jesus é Deus e é homem, e como homem morreu na cruz por você, você não é da geração de Abel. Você não é vencedor como Abel. Quando Abel ofereceu o sacrifício, ele estava vendo pela fé o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Quantos creem que Jesus é o Filho do homem? Agora, quantos creem que ele é o Filho de Deus? E que morreu na cruz e ressuscitou? Isso faz de você um vencedor.
Portanto, essa história que Jesus era só um filósofo. Só filósofo? Isso não salva você. Não, Jesus era só um grande profeta. Profeta? Também não salva você. Ele era só um espírito evoluído que encarnou vindo de um outro planeta. Também não salva você. Também não salva você. Não, eu creio que Jesus, ele é apenas um bom exemplo. Também não vai livrar você. Precisamos ser como Abel. Precisamos de crer no sangue de Jesus. Eu sei que parece a religião da loucura, né? Gente, esses crentes são muito atrasados. Até hoje eles falam de sangue. Até hoje estão falando de sangue. É porque não há outro meio de salvação. E nem existe outra coisa mais sagrada do que o sangue do próprio Senhor Jesus derramado. Sangue sem pecado. Esse sangue tem o poder de quebrar as cadeias e as correntes do diabo e do pecado na sua vida, se você crer. Amém, meus irmãos? Mas não foi só Abel que foi alguém que venceu na sua geração. A Bíblia fala de um outro homem chamado Enos. Olha o capítulo 4, verso 26. Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar ao Senhor. Invocar. Lá em Romanos, no capítulo 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Os irmãos querem ler isso? Abre lá, Romanos, no capítulo 10. Vamos ler o 9, o 10 e depois vamos ler o 13. Olha o que diz, o 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 13. Porque, vamos ler junto? Todo aquele que invocar. Agora vamos ler de novo para você. Eu quero ver sua voz, vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Então aqui você tem a segunda pessoa que venceu a sua geração. É um homem chamado Enos. E se diz que até então ninguém invocava o Senhor, mas a partir dos dias dele começou um mover. Ele foi alguém que trouxe um mover de Deus para a terra. A partir dos seus dias começou-se a invocar o Senhor. O que é invocar? Invocar é chamar pelo nome. Mas não é só chamar pelo nome, é chamar pelo nome em voz alta. Mas nem é só chamar pelo nome em voz alta, é chamar pelo nome em voz alta como um clamor do coração. Isso é invocar. Se de todo o seu coração você apenas chamar pelo nome de Jesus, você vai ser salvo. Não tem nada a ver com ser membro de igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com frequentar a igreja. A salvação é algo que Deus colocou perto de você, está aí perto de você, é acessível a você, basta você abrir a boca. Diz a palavra de Deus: se com a tua boca você confessar e no seu coração você crer, você será. Agora, qual que é a maneira como você crê e confessa? Chamando por Ele. Pastor, eu não sei orar, como é que eu posso ser salvo? Ninguém tem que saber orar para ser salvo. Eu não sei conversar com Deus. Você não tem que saber conversar com Deus, apenas grita por Ele. Grita por Ele. Eu tenho tido a experiência de ver o socorro de Deus. Eu quero ensinar isso para você. Você que é mãe e você tem filhos, e às vezes seu filho está enfermo, ou às vezes seu filho está padecendo com vícios, padecendo na embriaguez. Pastor, o que eu faço? Eu não sei orar. Será que eu tenho que buscar um pastor, alguém que sabe para orar por mim? Você pode até chamar, mas não precisa. Basta você gritar por ele. Vai lá para o quintal da sua casa e grita por Jesus. Jesus, só diga isso. Oh, Jesus Cristo de Nazaré, me socorre. Se você fizer isso, você vai ser salvo da sua tribulação. Eu já vi isso acontecendo. Eu já experimentei na minha vida. Funciona em qualquer circunstância. Você que já é salvo. Porque a palavra salvação não significa somente ser salvo do inferno. É salvo de qualquer aflição. Salvação é de qualquer tentação. O pecado está assediando você, grita por socorro.
Às vezes o pecado vem nos assediar, aquela tentação, aquele desejo maligno que vem sobre nós. O que fazer nessa hora? Pastor, me ensina uma fórmula. Eu queria uma fórmula para eu poder lembrar na hora que o pecado vier. Se eu ensinar, você não vai lembrar na hora. Vamos supor que seja 15 passos para vencer o pecado. Vai lembrar dos 15 na hora? Dá para lembrar? Na hora da tentação, aquele frisson, vai lembrar de 15 passos? Não vai lembrar. Por isso eu vou dizer para você só um. Invoca-me, essa é a palavra de Deus, e te responderei. Invoca-me. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. No meio daquela situação de tentação, de desejo de pecar, não peca não. Apenas ergue os olhos para os céus e clama por Ele. Apenas chama por Ele, mas chama alto, chama Jesus. Na hora que você fizer isso, você vai sentir uma libertação dentro de você. Porque esse nome é que tem poder sobre o inferno. E se você fizer de todo o seu coração, Ele vai atender você. Está desempregado? Clama por Ele. Seu lar está sendo destruído? Grita por Ele. Não há circunstância. Você está desempregado, precisa de um emprego? Grita pelo Senhor. Ele vai abrir a porta. Apenas diga o nome dEle, todo o seu coração, chamando por Ele. Ele vai vir e vai entrar dentro de você como um raio. E as cadeias do inferno serão quebradas na sua vida. Essa foi a história de Enos. Jeremias diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me que eu vou te responder. Chama por mim, mas não diga o nome do Senhor em vão. Que coisa engraçada. Como é que é isso, pastor? Eu posso ficar o dia inteiro falando, oh Jesus Cristo? Não, não pode. Não pode. Porque isso é dizer o nome do Senhor de maneira vã. O que é dizer o nome do Senhor de maneira vã? É não ter o coração naquilo que está falando. Mas se cada vez você fala o nome dele, você fala de todo o seu coração, aí você pode falar o dia inteiro. Se cada vez você fala, porque você pode também chamar por ele, como quem chama a pessoa amada. Oh Jesus, tem fome do Senhor. Aí você pode fazer. Andando pela rua, dá uma paradinha, apenas diz, oh Jesus Cristo de Nazaré. Você vai sentir o refrigério dentro do seu espírito. Quase entende o que eu estou dizendo? Eu faço questão que você experimente isso, porque se eu estou ensinando aqui coisas que não funcionam, que o Senhor tem misericórdia, que Ele me remova. Mas se o que eu estou ensinando para você aqui é a verdade, você vai experimentar na sua vida. Você vai sentir isso na sua vida, a unção, o toque de Deus, só de chamar por Ele. Mas não chame em vão, não diga o nome de Deus em vão, só fale se o seu coração estiver envolvido. Você sabe que em todas essas religiões, o invocar é uma prática normal. Como é que um pai de santo incorpora? Você sabe como é que ele incorpora? Chamando. Ele chama pela entidade, pelo nome. E a entidade vem. Como é que o diabo usa estratégia para oprimir as pessoas? Coloca na boca das pessoas palavrões. E quanto mais ela repete aquele palavrão, mais oprimida ela fica. Eu não vou mencionar nenhuma aqui, porque nem compensa eu dar exemplo para você, você sabe. Mas não são só os palavrões ligados à área sexual. Eu me refiro àqueles do tipo, é muito comum, né? Ô maldito. O único que é maldito é o diabo. Deus amaldiçoou a serpente. Ele é que é maldito. Nós somos malditos. Quando você diz, ô maldito, chamando quem na verdade? O diabo. O diabo. Quando você fala, desgraça, o que você está dizendo na verdade? Está chamando o único que de fato foi destituído da graça de Deus, que é o diabo. Os outros homens, todos, estão debaixo da graça de Deus ainda. Você pode clamar. Portanto, não há homem desgraçado. O único que é só o diabo. Só ele foi destituído da graça. Por isso, quando você fala, está chamando por ele. Você entende o que eu estou dizendo? E você acha que ele vem? A situação sua fica pior. Portanto, tira da sua boca essas coisas e faz como Enos. Chama por ele. Chama por ele, chama por ele. Salmo 149 diz: perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. De quem é que o Senhor está perto? Daqueles que o invocam, daqueles que chamam por ele, daqueles que dizem: oh Jesus, preciso de ti, oh Cordeiro de Deus, oh Emanuel, oh Deus conosco. Se você chama pelo nome, não diga só ó Deus, porque Deus não é o nome de Deus. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, Deus de Deus, Senhor de senhores. Jesus Cristo, chama por Ele. Eu desafio você, chama por Ele. Pastor, mas eu nem mereço. Não é merecimento mesmo, não, apenas chama por Ele. Eu nem sei orar, não tem que saber orar, chama por Ele. Eu nem frequento igreja, não há necessidade, chama por Ele. Pastor, mas você não me conhece, sou uma pessoa cheia de defeitos, eu apronto todas, chama por Ele. Não interessa aonde você chamar, Ele vai ouvir você. Tenho ouvido pessoas que do meio de sessões de feitiçaria tem chamado por Jesus, e Jesus veio até ela. Vou contar para você uma história que aconteceu. Os irmãos sabem que os muçulmanos não creem em Jesus. Os muçulmanos creem em Alá. Mas no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, fala de Jesus. Só que lá diz que Jesus era apenas um profeta que fazia milagres. Só diz que ele era um profeta e curava as pessoas. E os irmãos sabem que é proibido pregar o evangelho nos países muçulmanos. Não pode. Mas Deus não precisa disso. A Bíblia fala que se nós calamos, as pedras clamarão. E aconteceu recentemente num desses países muçulmanos que um certo homem, a sua filha ficou doente de uma enfermidade incurável. Os médicos não conseguiam curar. E eles oraram, eles fizeram os jejuns dele e nada acontecia. E ele e a sua esposa então sentaram e falaram assim: olha, no Alcorão fala a respeito do profeta Jesus, que curava. O que você acha de nós apenas chamarmos por ele? Isso aconteceu? Ele e a esposa, dentro de casa, resolveram chamar por Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para eles e curou a filha deles. E eles abriram, porque como eles não sabiam nada de cristianismo, não sabiam nada de cristianismo aqui do mundo ocidental, eles abriram uma mesquita de Jesus. Eles continuam sendo muçulmanos. Para eles são muçulmanos. Só que eles estão invocando o nome de Jesus. E colocaram lá mesquita de Jesus. Porque Jesus curou, ouviu quando eles clamaram. Deixa eu dizer para você, Ele é tão misericordioso que Ele não olha para a sua condição, não olha para a sua situação, não olha